Além das instruções de desvios condicionais, que elas sempre vão saltar para uma instrução de acordo com uma condição, a gente vai ter instruções de desvios incondicionais, que são aquelas instruções que vão saltar sem ter nenhuma condição, elas vão soltar diretamente. Então, um exemplo de instruções incondicionais seria, por exemplo, a instrução que vai fazer uma chamada de função. Então, para fazer uma chamada de função, a gente utiliza essa instrução de JAWL. Então, aqui nesse caso, imagine que a gente vai ter uma função chamada de foo. Aí, a primeira instrução da nossa função foo, ela vai começar lá embaixo, tá? Então, aqui a gente vai ter a representação, a gente vai ter esse rótulo foo, que é onde vai começar as instruções da função de foo. Então, ela vai começar com esse sub aqui, né, para fazer a subtração. Então, se a gente for fazer uma chamada de função, a gente vai ter que pular diretamente para a primeira instrução da função de foo. Então, isso aqui é um desvio incondicional. Você salta sem ter nenhuma condição. Então, o JAWL, ele seria um exemplo. Então, no momento que a gente executa isso aqui, JAWL foo, a gente pula diretamente para a instrução desse endereço. Ele vai pular diretamente para executar essa instrução de subtração, a instrução sub. Maiores detalhes, esse JAWL ele é o jump and link, que seria a forma de a gente fazer a chamada de função. E ele tem sempre operando de entrada, que seria o rótulo da instrução que a gente vai estar pulando, o rótulo da próxima instrução que a gente vai estar executando. A gente tem algumas instruções de desvios incondicionais. O primeiro tipo de instrução, ela tem esse formato, que é o mnemônico e 2 operando de entrada, onde o primeiro ele vai ser o registrador, onde sempre vai armazenar qual que é o endereço da próxima instrução, e o segundo operando seria o rótulo da próxima instrução, ou seja, qual que seria o endereço da próxima instrução que vai ser executada no próximo ciclo. Exemplo de instrução com esse formato é a instrução de JAWL. Então, o JAWL, como a gente viu no slide anterior, ele é o jump and link, ele é usado para fazer chamada de instrução. A gente viu que aquele formato que ele só tem um único operando, ele é uma pseudo-instrução que é convertido para esse formato onde tem 2 operandos. A gente vai ver daqui a pouco o que são pseudo-instruções. Então, com mais detalhes, o que vai acontecer quando a gente usa a instrução de JAWL? O endereço PC mais 4, que é o endereço da próxima instrução, ele vai ser salvo no registrador A0. E a gente precisa fazer isso porque sempre quando a gente faz uma chamada de função lá na linguagem de programação, essa função ela retorna para a função chamadora. Então esse PC mais 4 ele vai ter o endereço da função chamadora. Então imagine lá se a gente tem um programa main que vai chamar uma função de soma. Então no momento que vai fazer essa chamada para a função de soma, é salvo no registrador A0 qual que é o endereço da próxima instrução, da próxima linha de código que está fazendo essa chamada de função. Aí depois é executar a função de soma, o programa ele vai pular para o endereço salvo no registrador A0 para voltar para a função que chamou a função de soma. Então a gente precisa ter esse formato para conseguir fazer uma chamada de função. Visto que existe uma instrução para fazer chamada de função, depois que a função termina de ser executada, a gente tem que voltar para a função chamadora. E a gente faz isso usando lá o comando de return, né? E para implementar o return, a gente tem outro tipo de instrução de desvio incondicional, que ele vai seguir esse formato, que vai ser o mnemônico e 3 operandos. O primeiro operando ele é o registrador, onde a gente vai salvar o endereço da próxima instrução. Ou seja, a gente vai salvar o endereço PC mais 4, da mesma forma que a gente viu na instrução do JAWL. O segundo e o terceiro operando eles vão ser utilizados para calcular o endereço efetivo da próxima instrução que vai ser executada. Ou seja, primeiro vai ser calculado o endereço da próxima instrução e aí vai fazer um jump para ela. E a forma que é feito isso vai ser utilizando o modo de endereçamento por deslocamento de base. Então, o registrador RS1, nesse caso, ele vai conter o endereço base da instrução que vai ser pulada e esse imediato seria o deslocamento. Então, dessa forma, você vai indicar qual que é o endereço da próxima instrução. Aqui, como exemplo, a gente tem a função JAWL-R, que seria Jump and Link Register, ou seja, você vai pular e linkar o operando para o endereço que está no registrador. Aí aqui nesse exemplo, o que a gente vai ter? No momento que a gente chamar o JAWL-R, ele vai salvar o PC mais 4 no registrador A0, depois ele vai ler o registrador A1 para pular para o endereço que está armazenado nele. Então ele vai ler o registrador A1, vai somar com o deslocamento 0 e com esse endereço calculado, ele vai pular para a instrução que está nesse endereço. Utilizando o JAWL-R é como a gente vai estar implementando a instrução de return de uma função. A gente sempre vai ter um endereço da função chamadora armazenado aqui em algum registrador e no final a gente vai pular para o endereço que está armazenado no registrador, fazendo aí deslocamento de 0
Por exemplo, a gente pode perceber que nas instruções de desvio incondicional a gente vai ter dois tipos de salto, né? O salto direto e o indireto. O salto direto a gente viu na instrução de JAWS, onde o endereço a ser pulado, a ser saltado, ele vai estar na própria instrução, enquanto o salto indireto, a gente tem que o endereço ele vai ser obtido através de um registrador, que é o caso da instrução JAWR, onde o endereço ele vai ser calculado aqui com a soma do endereço em RA mais 0. Repare que para fazer chamada de função, a gente costuma utilizar sempre o registrador RA, que é onde é armazenado o endereço de retorno da função. Então aqui nesse exemplo, no momento que a gente for chamar a função de full, a gente vai salvar o endereço PC mais 4 no registrador RA, que ele é utilizado propriamente para isso. E aí no momento que a gente termina de executar a instrução de full, a gente vai fazer o return, né, para voltar para a função chamadora usando o JAWR. E aí como é que a gente vai fazer? Normalmente a gente vai usar esse formato. A gente vai colocar o PC mais 4 para ser salvo no registrador 0, que é esse X0, ou seja, o registrador 0 é o registrador especial onde ele só armazena o valor 0. Ele não permite escrita nele, porque ele sempre armazena o valor 0. Então aqui a gente vai escrever no registrador que não permite escrita, então vai ser ignorado o endereço PC mais 4, e onde vai estar o endereço da função chamadora vai estar justamente no registrador RA, onde a gente guardou quando chamou a função JAWS. E o terceiro operando vai ser o deslocamento 0, porque o endereço para o retorno da função ele já está certo no registrador RA.